Estados Unidos não reconhecem a URSS na vitória da Segunda Guerra. Ajude o canal a manter a qualidade e frequência dos vídeos doando qualquer valor no site Apoia-se. A sua contribuição será muito bem-vinda. A Segunda Guerra Mundial foi marcada por diversos conflitos e estratégias de guerra que envolveu praticamente todas as partes do planeta durante os anos de 1939 a 1945. Os beligerantes que se formavam em diferentes batalhas seguiam uma linha de alianças entre nações que formavam grandes grupos de atuação, destacando as potências que formaram o eixo, sendo Alemanha, Itália e Japão, e as potências que formaram os aliados, França, Grã-Bretanha, Estados Unidos, União Soviética e, em menor grau, a China, que fora invadida pelos japoneses no início da Grande Guerra, lá em meados de 1937. Para muitos historiadores experientes e aqueles que vivenciaram a época e deixou seus tesouros em manuscritos físicos, a Segunda Guerra foi a continuação da Primeira, e afirmam ainda que as duas são na verdade um só conflito, separados por 20 anos como um tempo de fortalecimento dos ideais nacionalistas e produção de armamentos para o dia do juízo final. Ao menos 50 milhões de pessoas foram ceifadas na Segunda Grande Guerra, o que tornou o conflito o mais sangrento e desumano de todos os tempos. Apesar da profunda desconfiança e hostilidade entre a União Soviética e as democracias ocidentais, a invasão da Alemanha em terras soviéticas em junho de 1941 criou uma aliança instantânea com as duas maiores potências no que os líderes soviéticos chamavam há muito tempo de campo imperialista, a Grã-Bretanha e Estados Unidos. 75 anos se passaram do fim da Segunda Guerra e Moscou argumenta que os Estados Unidos não apreciam as 27 milhões de vidas soviéticas perdidas ao derrotar a Alemanha de Führer, já que, na semana passada, em 8 de maio, a Casa Branca mencionou apenas os Estados Unidos e a Grã-Bretanha como vencedores da Grande Guerra, não reconhecendo a contribuição dos soviéticos, e o governo russo afirmou que terá uma conversa muito séria com o governo de Donald Trump, para que não haja um novo problema para as relações bilaterais. Realmente os russos não gostaram nem um pouco desse pronunciamento, mas o que levou os americanos a ter essa desconfiança? Um dos possíveis fatores levantados pelo canal gira em torno do Pacto Molotov-Ribbentrop de 1939 e assinado entre alemães e soviéticos que firmaram aliança por 2 anos. Embora a Alemanha de Führer ter tido uma política anti-bolchevique, antissemita muito direcionada contra os soviéticos, e estes imersos numa política antifascista e anti-nazi, o Ocidente não estava satisfeito com essa aliança. Havia uma estratégia por trás disso tudo, e Stalin, na verdade, forneceu um grande apoio substancial ao Führer nesse período. A União Soviética não ansiava por nenhuma tropa alemã em terras polonesas, pois sabia que ali seria um corredor perigoso que dava acesso ao extremo oeste soviético. Observando esse detalhe, tropas soviéticas haviam se posicionado na Polônia Oriental como retaguarda a qualquer possível quebra de pacto. O Ocidente observou por meio de fontes de inteligência de que os alemães estavam preparando uma invasão à Polônia Oriental, e Winston Churchill emitiu avisos, mas não se sabe se foram ouvidos, e Stalin foi pego de surpresa com a investida do Führer durante a Operação Barbarossa de 1941. Outro fator está na contribuição em massa de equipamentos e recursos vitais de guerra dos americanos às nações que passaram toda a guerra lutando, como a Grã-Bretanha. A máquina de propaganda soviética durante e após a guerra muito provavelmente deu a impressão expansiva da sua participação. Há cerca de 5 anos, foi divulgado documentos importantes que mostraram a participação soviética em mais de 40 milhões de vidas ceifadas, entre eles chineses, japoneses, camponeses e entre outros indivíduos que optaram por ter preferência sexual diferente ou por ser oposição do governo vermelho. Apesar das milhões de vidas militares soviéticas tombadas e que virou propaganda da União Soviética, Anthony Beevor, um grande escritor, historiador e autor do livro Dia D, a Batalha pela Normândia, afirmou que Stalin era mais insensível que os líderes ocidentais, que tentavam minimizar as baixas.
Segundo a empresa YouGov, os americanos, alemães e franceses acreditam que o esforço de guerra dos Estados Unidos foi a contribuição mais significativa para alcançar a vitória na Europa. It's been 75 years since the end of World War II in Europe, and a relationship developed with Europe that's stronger now than ever before. On this day in 1945, America and Great Britain had victory over the Nazis. As we celebrate VE Day, we will always remember our greatest generation. America's spirit will always win. In the end, that's what happened.